Imagina só que você tá toda programadinha para fazer a viagem dos seus sonhos e aí descobre que seu passaporte está bloqueado judicialmente. Nessa semana, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, autorizou o bloqueio de passaporte de uma senhora de 71 anos de idade que estava tentando reaver, inclusive, o documento para visitar a filha lá nos Estados Unidos e se deparou com essa situação porque ficou devendo honorários advocatícios. Meu filho, tá devendo a justiça, pá. E não fica por aí não, a justiça já está autorizando o pagamento de débitos por penhora de pontos de milhares. Ai, gente, quem tem pontinho aí, se liga, hein? Ou seja, tudo que tem valor pode ser monetizado e virar dinheiro, pode ser transferido ou penhorado para quitar dívidas. E nesse vídeo eu vou te explicar o que significa um bloqueio judicial, como ele funciona e se você está nessa situação aí, fica ligado, me acompanha aqui até o final. Gente, essa situação de bloqueio judicial não é uma parada legal de acontecer na sua vida, então fica atento para não enrolar mais ainda o cripocó que já deve estar na sua vida financeira. Porque se você está na iminência de ter um bloqueio judicial porque está devendo, e sim, isso pode acontecer, e aí, bum, tá aí o caos instaurado. Mas eu vou te contar tudinho aqui. Mas antes, se inscreve aqui no canal, curte e ativa as notificações pra gente aumentar o número de amigos antenados em relação ao seu din-din no bolso. Sou Alessandra Vivara, sua educadora financeira, toda semana aqui com uma novidade pra você. O bloqueio judicial em uma conta corrente é uma situação de congelamento dos recursos nela depositados. Ele pode acontecer somente quando há a cobrança de uma dívida judicialmente, isso é, o Banco Central só envia uma notificação para as instituições financeiras nas quais o devedor possui saldo após a determinação de um juiz. Aí os bloqueios judiciais são feitos usando um sistema chamado Bacenjude, sendo totalmente gerido lá pelo Banco Central. O ambiente virtual é resultado da parceria, inclusive, entre o Banco Central, o Bacen, e o Conselho Nacional de Justiça. As instituições financeiras recebem a ordem de bloqueio e aí elas têm que cumprir imediatamente. Não adianta você ficar brabo com o teu banco porque, foi uma ordem lá do cara lá de cima, mandou bloquear isso tudo e acontece isso aí, fica bloqueado os seus bens. E como é que funciona o bloqueio judicial? O bloqueio judicial de conta é um desdobramento possível de cobrança de uma dívida na justiça. Isso porque caso um débito não seja pago de forma espontânea, você vai lá, vou pagar, vou negociar, o credor pode ingressar com uma ação. Então, assim, o juiz ele pode determinar a busca de valores em contas cadastradas no nome da pessoa que possui as obrigações lá não quitadas. O sistema do Banco Central ele busca por saldo em todas as contas correntes cadastradas com o seu CPF ou com o CNPJ, do devedor, claro. E aí lá por meio do Bacenjude, o bloqueio ou desbloqueio judicial da conta pode ocorrer em até um dia útil após a emissão da decisão judicial. Mas não são todas as contas e valores que podem sofrer essa medida, não. A legislação estabelece uma série de condições para o bloqueio de contas. O banco envolvido ele tem a obrigação de ser transparente com você e informar as motivações do bloqueio. Então, quando se trata de um bloqueio judicial, significa que o bloqueio foi ordenado pela justiça. E nesses casos, o banco deve dar as seguintes informações: a origem da ordem judicial, explicitando a vara, o juízo, o número do processo e do protocolo da ordem. Agora, quais contas podem ser bloqueadas? Algumas contas são impenhoráveis, por isso não podem sofrer medidas de congelamento. Quais são essas contas? As contas para receber aposentadorias, não pode ser congelada. Contas com valores de pensão. Conta poupança com até 40 salários mínimos. Agora, caso aconteça bloqueio judicial para contas empresariais, aí tem regras específicas, tá? As contas detidas por pessoas jurídicas podem sofrer um bloqueio parcial, ou seja, os valores que você usa lá para pagamento de funcionários, manutenção da empresa, não são bloqueados. Só que outros recursos podem ficar impedidos, sim, de serem usados pelo seu negócio, após a adoção lá do bloqueio judicial. E como desbloquear a sua conta? Sofreu bloqueio judicial e agora? O que eu faço? Vou me descabelar? Vou gritar com o banco? Não. Para resolver a situação é obrigatório o auxílio de um advogado. É ele quem vai solicitar lá ao juiz a reversão da medida. Uma das alternativas aceitas para desbloquear uma conta é a existência de um acordo, obviamente, entre os envolvidos. E a outra possibilidade de reversão da situação ocorre após o pagamento total ou parcial dos débitos. Eu já ouvi alguns comentários do tipo:
Ai, o juiz é um safado e etc. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que se você ficou devendo e deixou a dívida pra lá, não tentou uma negociação, nem tampouco se preocupou em se organizar, ficar zangado, não vai adiantar nada, tá? E pior, eu tenho que te falar uma coisa. O erro é todo seu. Eu falei, né? Enfim. Agora que você já sabe a dor de cabeça que pode ser enfrentar o congelamento de bens, confira como evitar que a sua conta seja bloqueada pela justiça. Primeiramente, é essencial que você mantenha um monitoramento constante da sua vida financeira. A tia fala sempre isso aqui. E se você tá com essas pendências aí judiciais, você tem que acompanhar o processo, tem que perguntar ao seu advogado como é que tá isso para não ser pego de surpresa. Porque pode acontecer de você já ter sido notificado, o processo está em andamento e você esqueceu, pum, e aí foi bloqueado. A recomendação aqui mais importante é evitar inadimplência. Se você não sabe como fazer isso, vamos lá que a tia vai dar umas dicas aqui. Tem que anotar, gente, tudo que entra e sai, tudo que você ganha, tudo que você gasta. Né? Entender como é que tá a evolução do seu dinheiro no mês, quanto é que você gasta com despesas fixas, água, luz e internet. Assim você pode usar esse orçamento para definir o padrão de outros gastos e organizar lá suas prioridades. Então tem que respeitar o seu planejamento. Apesar de ser uma dica óbvia, muitas pessoas ainda gastam mais do que ganham. Então você tem que pensar que mesmo com o cartão de crédito em mãos, a conta chega no final do mês. Você não está comprando uma coisa que ganhou do cartão, não. Você vai pagar. Compras a prazo pode ser arriscado. Então mantenha o foco na organização. E aí corta aquilo que é desnecessário. Tá? Existem despesas das quais não é possível abrir mão. Eu sei, aluguel, alimentação, educação, porque são essenciais para a sobrevivência, mas tem outros que dá para você cortar que você não tá nem usando, né? Então, para e pensa, faz lá, né? Coisinhas que você pode readequar no seu orçamento. Por exemplo, lazer, né? Eu não quero dispensar o lazer, mas eu posso, de repente, ser, né? No momento que eu tô passando ali de muita conta para pagar, eu posso substituir isso por programas mais baratos. Preciso estar indo no restaurante todo final de semana? É mudar os seus hábitos de consumo. Apesar de não ser possível abrir mão de alguns gastos essenciais, dá para economizar com outros, com certeza. Né? Além de ser bom para o bolso, né? A gente consegue economizar, inclusive com pequenas coisas, com luz, com água, e enfim. E, principalmente, tem que ter uma reserva de emergência. Separe uma quantia para não atrapalhar o seu orçamento e monte a reserva financeira. Eu sempre falo isso aqui. Você tem que considerar a possibilidade de imprevistos. Então, nada de surpresa com o bolso, né? Agora que você já está informadinho, é um consumidor consciente, mas quer melhorar sua situação financeira? Então, é o seguinte. A Lezinha aqui tem um treinamento, tá? Para aqueles que estão endividados e não sabem nem como se organizar. Já pegou um empréstimo aqui, já pegou acolá. Tem um treinamento que é super rápido, bem baratinho, que vai te ajudar a se organizar e sair das dívidas com consciência e nem passar por esse processo aí de ser bloqueado judicialmente. Então, clica no link que está aqui na descrição, já faz sua inscrição lá no curso, se organiza para não sofrer nenhum problema futuro. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Beijos! E até o próximo vídeo.